A paz de Deus, queridos irmãos, mais uma vez na oportunidade de ministrar, de semear o Evangelho da Salvação. Eu peço a todos vocês que, por gentileza, vocês venham abrir a Bíblia de vocês em Romanos 8, no versículo 5. Irmãos, hoje vamos falar um pouco de uma luta espiritual, uma luta que sem cessar, que sem fim existe dentro de nós, entre o Espírito e entre a carne. Irmãos, eu acredito que muitos de vocês podem perceber que existe dias que estamos mais abatidos, existe dias que estamos mais fortes, mais firmes na fé, na esperança, na obra do Senhor. Mas existe dias também que estamos totalmente abatidos, É porque existe uma luta, existe uma guerra espiritual dentro da gente. Uma guerra que só vai vencer aquele que estiver mais bem alimentado. Se o teu espírito estiver mais bem alimentado do que a tua carne, é certamente algo certo de que o teu espírito vai vencer. Mas se a tua carne estiver alimentada no pecado, nos pecados da carne, nos frutos da carne, nos desejos da prostituição, no adultério, em tudo que é fruto do mundo, ou seja lá fruto da carne, então certamente a tua carne vai prevalecer e a profecia de Romanos 6:23 vai se cumprir na tua vida. Você vai morrer, a morte vai chegar para você, porque é uma guerra, como aqui a própria palavra de Deus nos diz, que há uma guerra, existe uma guerra. Então, se você alimenta mais a tua carne do que o teu espírito, certamente a tua carne vai prevalecer e para você vai vir a morte, porque todos nós sabemos, para quem não sabe, fica sabendo agora, que o caminho da carne, o caminho que a tua carne cria para você, é um caminho de morte, um caminho que vai te levar para o inferno com passos largos. Eu não estou aqui para que ninguém venha se agradar com a pregação, para que as pessoas venham me xingar pelos comentários aí da pregação. Não interessa em saber se eu estou sendo bem elogiado ou se eu estou sendo maltratado aí na boca das pessoas. Não, eu estou aqui para pregar, semear o Evangelho de Cristo como ele deve ser semeado, como Jesus Cristo nos ensinou que deveríamos ir sobre todo o mundo e semear, falar do Evangelho dele para toda criatura vivente. É o que eu estou falando. E para pregar, para dizer, falar do Evangelho de Cristo, temos que falar debaixo da autoridade, debaixo do ensinamento do Espírito Santo. Não há como eu pregar o Evangelho do Senhor, falar do Evangelho do Senhor, se eu não estiver debaixo da autoridade do Espírito Santo, se eu não estiver debaixo dos ensinamentos. O Espírito Santo não vai quebrantar o coração, não vai tocar no coração de ninguém, se eu que estou pregando o Evangelho mesmo não estiver debaixo do Espírito, não estiver debaixo dos ensinamentos, da sabedoria que o Espírito Santo me proporciona se eu buscar a Ele. Então é certo que se você está sendo vencido pelos desejos da carne, seja lá você conhecedor da palavra ou não, se você sabe que a tua vida tem sido uma desgraça, se você sabe que a tua vida está debaixo do pecado, está debaixo de tudo aquilo que Deus não se agrada, é porque essa guerra espiritual está pendida para o lado da carne, está puxando para o lado da carne, pelo fato da tua carne estar mais bem alimentada do que o teu espírito. Irmãos, aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu acredito que vocês vão responder essa pergunta dentro de cada um de vocês. Vocês acham mesmo que a gente devemos ter prazer em coisas que Deus não tem prazer? Devemos nos agradar de coisas que Deus não se agrada? Irmãos, devemos continuar no vício do pecado, das imoralidades sexuais, da prostituição, do adultério, da lascívia, da cobiça, de tudo aquilo que o Senhor não se agrada? Devemos continuar? Certamente que não, porque Deus é santo. Deus é Espírito Santo e Ele nos ensina que devemos também ser santo como Ele é. Eu estou aqui para pregar um evangelho de aviso, de ensinamento. Não adiantaria nada eu chegar aqui e fazer uma pregação que muitas pessoas iriam se agradar, muitas pessoas iriam... Nossa, mas que pregação, que palavra, que ótima pregação. Não adianta nada eu vir aqui repassar uma mensagem de prazer, uma mensagem de conforto, se o Espírito Santo não quer que eu passe.
A própria Bíblia nos diz no livro de Jeremias 23, no 16, que falsos profetas proferem à igreja aquilo que vem do próprio coração deles, do próprio entendimento deles, mas não aquilo que vem do Espírito Santo, não aquilo que Deus quer falar, e sim o que está vindo do coração deles. Falsos profetas estão dizendo coisas que o próprio Deus não está dizendo. Os falsos profetas estão chegando por diante das ovelhas e estão falando assim, que mal nenhum vai acontecer na vida delas, que elas podem continuar no pecado porque todo mundo é de carne, todo mundo peca, que o homem é sujeito ao pecado, então eles podem continuar, que Jesus Cristo veio para dar salvação para todos, que a salvação de Cristo é para todos. E eu já estou cansado de ver pessoas tolas aí andando pela rua, pessoas cristãs que se diz conhecer a Escritura de Deus, pensando que a salvação é para todo mundo, que elas podem continuar nessa vida miserável, desgraçada, que Deus não tem prazer, porque a salvação é para todo mundo. A salvação não é para todo mundo. A Bíblia nos ensina que Cristo veio para morrer, para que possamos ter a oportunidade de se arrepender e dia após dia conquistar a nossa salvação. Não que a salvação é para todos. Você tem que tomar vergonha na tua cara, começar a ler a Bíblia, se arrepender dos teus pecados, renunciar. O que é renunciar? É rejeitar, é aniquilar, rejeita aquilo que Deus não tem prazer e começa a ter prazer no que Deus tem prazer. A palavra do Senhor nos ensina que se não tivermos prazer nas coisas do Espírito, então Deus não tem prazer em nós, somos filhos bastardos. Filho reto é aquele que aceita a vara da correção, aquele que aceita o Senhor corrigir. Se você não aceita a vara da correção, você então é um bastardo, você não é legítimo de Deus, porque é uma diferença entre o filho legítimo e aquele bastardo. Quem de vocês sabe me explicar o que é filho legítimo e o que é o bastardo? O legítimo é aquele que obedece, aquele que pratica os ensinamentos de Deus. Mas existe também o bastardo. O bastardo é aquele que é infiel ao Senhor, é aquele que não é imagem e semelhança. Se você se diz ser imagem e semelhança de Deus, então você tem que honrar o fato de você ser um filho de sangue, um filho imagem e semelhança e não um bastardo, porque filho bastardo está cheio de bastardos por aí, dizendo que conhece a Escritura, dizendo que conhece a palavra do Senhor, quando querem apenas ganhar dinheiro em cima do Evangelho de Cristo, quando querem apenas ganhar dinheiro em cima das pessoas, em cima das ovelhas que são tolas e não conhecem das Escrituras. Então saiba de uma coisa, se você não conhece das Escrituras, irmão, infelizmente, eles vão continuar te fazendo de besta, eles vão continuar te fazendo de estúpido, vão continuar te fazendo de tolo, e enquanto eles tiverem chance de ganhar dinheiro em cima de você, de ganhar dinheiro em cima da tua falta de conhecimento, eles vão ganhar, porque isso é bíblico. A Bíblia nos diz que o povo de Israel sofria por não conhecer as Escrituras. Então é de fato que se você não conhecer as Escrituras, infelizmente, você vai sofrer, é um sofrimento que você está traindo para a tua vida quando você não é conhecedor ou conhecedor das Escrituras, quando você deixa a Bíblia passar por você despercebida, quando você faz pouco caso da palavra de Deus, você também está fazendo pouco caso da sua armadura que você necessita para ter uma vida santa, que você necessita para ter uma vida debaixo do ensinamento de Deus, irmãos. Então é de fato que devemos fazer a vontade do Senhor, como o Senhor nos ensina a fazer a vontade dele, como o Senhor diz que devemos fazer, porque é impossível você ver a glória do Senhor se você não estiver em santidade. A Bíblia nos ensina isso, que sem santidade ninguém vai ver a glória do Senhor, ninguém vai conhecer a glória de Deus sem santidade. Isso é de fato, ninguém vai ver a glória do Senhor sem santidade, irmãos. Deus é santo e Ele te ensina a ser santo como Ele é santo. Se você não for santo como Ele é santo, então você não vai ver a glória do Senhor. Está em 1 Pedro 1, versículo 15. Seja santo como eu sou santo. Seja santo como eu sou santo, irmãos. Então, se você não é santo, você não vai ver a glória do Senhor. Infelizmente, você não vai ver a glória do Senhor na tua vida. Você não vai sair dessa vida miserável, pecaminosa que Satanás te proporciona por através da obediência que você obedece a Satanás. Porque quando você está no pecado, quando você não quer se arrepender dos seus pecados, você então está obedecendo a Satanás. Você está obedecendo os desejos de Satanás, então você é filho do diabo. Não é eu quem digo, irmão, falar que eu sou filho do diabo, mas realmente você é. Está em João 8,44. Aquele que não faz a vontade de Deus é filho do diabo, porque desde o princípio do mundo o diabo é pai da mentira.
Então ele vai continuar mentindo para você, você vai continuar fazendo a vontade dele e vai ser um filho, uma filha bastarda e não vai ser legítimo de Deus. Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Romanos 8, no versículo 5, e vamos dar uma lida aqui. Eu nem deveria ler a Bíblia para você não, porque eu acho que você deveria abrir a tua Bíblia, que tem 6 meses que está fechada dentro da tua casa, e deveria meditar nela, deveria ler a Bíblia, deveria adquirir conhecimento pelos teus próprios interesses, pelo teu interesse de abrir, conhecer e adquirir conhecimento. Mas por misericórdia de cada um, o Espírito Santo me leva a ler as Escrituras para quem estiver ouvindo essa pregação. Irmãos, no versículo 5, aqui vai falar um pouco sobre a luta espiritual. Sobre a luta espiritual que existe dentro de nós. E disse assim: porque os que se inclinam para a carne, cogita das coisas da carne. O que significa isso? Aqueles que se inclinam para a carne, praticam as coisas da carne. Tem prazer nas coisas da carne. O que significa a palavra cogitar? É ter prazer, é gostar, é praticar. Então aqueles, aqui ó, porque os que se inclinam para a carne, cogita das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, se você se inclina para a carne, você é praticante da carne, não das coisas do Espírito. Mas se você se inclina para o Espírito, você vai ser praticante do Espírito. Aí vocês me perguntam, mas como se inclinar para o Espírito e como não se inclinar para a carne? Aí o Espírito Santo responde assim para vocês: é vocês alimentando o Espírito de vocês, buscando em Deus como Deus nos ensina, se santificando não só uma vez, 2 vezes, mas a vida toda, porque Deus diz que sem santidade ninguém conhecerá Ele. Seja lá triste da maneira que você pensar que é triste, mas sem santidade ninguém vai conhecer o Senhor. Então, a partir do momento que você vive em santidade, aquele que é santo habita em você. Quem que é o santo? É o Espírito Santo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se você vive em santidade, aquele que é santo, de fato, habitará em você, te dando força, te dando capacidade, te dando uma absoluta armadura propícia, como a Bíblia nos diz no livro de Efésios, que essa armadura é propícia para as guerras, estatutas, ciladas de Satanás. Então, se você não é santo, o Espírito Santo não habita em você, né? Para sua intercessão, para você se auto-redimir dos teus pecados, ele não habitará em você se você não se redimir dos teus pecados. Então é de fato que você tem que se santificar, né? Se redimir dos teus pecados, renunciar aos teus pecados. O que é isso? Rejeitar aquilo que não é da vontade do Senhor e tomar vergonha na cara, porque a palavra certa para usar aqui realmente é tomar vergonha na cara mesmo. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu não estou sendo bruto, eu não estou sendo mal educado. Infelizmente é uma linguagem que a gente devemos usar, que a gente devemos praticar, porque tem muitas pessoas que infelizmente não aquebrantam o coração por nada neste mundo, não aquebrantam o coração nem vendo milagre, nem vendo bênção. Eu sei que é difícil não se deixar relevar pelos desejos da carne, mas se você não tomar vergonha na tua cara e começar a meditar nas Escrituras, começar a meditar nos ensinamentos do Senhor, você vai se pender para a carne, essa guerra espiritual vai pender para a carne, e a carne, os seus desejos, a tua escolha, vai te trazer um caminho de morte, um caminho de maldição. A sua família vai ser amaldiçoada por causa de você, porque a Bíblia nos ensina que uma fruta podre no meio das outras frutas também vai contaminar, vai aprudecer as outras frutas. Então, se você está podre no meio da tua família também vai se contaminar com você, da mesma sorte, da mesma maneira que a sua família iria se converter se você fosse também convertido. Então, se você não é convertido, isso com jejum, choro e pranto, em verdade, em espírito, certamente você é um bode do diabo, porque a Bíblia fala que existe uma diferença entre o bode do diabo e a ovelha de Cristo. Se você é a ovelha de Cristo, você tem que aceitar a vara da redimissão, a vara da correção, que Deus nos diz que passaria a vara da correção no livro de Romanos. Eu não sei muito bem o capítulo, mas é só você ler a Bíblia que você mesmo vai descobrir. Então a Bíblia nos diz que Deus passaria a vara da correção naqueles que Deus ama e não naqueles que Deus não ama, porque não tem ninguém que
Deus não ama? Deus ama a todos, mas Deus só vai passar a não habitar na tua vida quando você se fazer bastardo, quando você quando você negar o fato de ser filho de Deus. Ah, mas como eu vou negar o fato de ser filho de Deus? Negando a vontade do Senhor. Negando a vontade do Senhor, você também estará negando ao Senhor, estará negando os ensinamentos do Senhor. Então a palavra de Deus nos diz mais aqui, irmãos, né, em Romanos 8, e começamos no versículo 5, e com muita atenção eu peço a vocês, vamos continuar novamente aqui, voltar atrás na leitura para que todos possam prestar atenção. Porque os que se inclinam para a vontade da carne, cogita das coisas da carne. O que é isso? Se agrada das coisas da carne, tem prazer. E se você tem prazer nas coisas da carne, você não tem prazer em Deus. Mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito, tem prazer no Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte. Olha a palavra, o pendor da carne dá para a morte. Aqui a Bíblia diz que o que é o pendor da carne? O pendor da carne é o fato de você não obedecer a Deus. Se você não obedece a Deus, você vai estar pendido, vai estar transbordando, caído para aquilo que Deus não tem prazer. Então o pendor da carne é a morte. O que é o pendor? O pendor é o fim, é o final de tudo. A recompensa, o pendor, a perdição é a morte. O pendor da carne é a morte. Eu quero que você preste muito bem atenção na palavra, porque a palavra é anunciada não em vão, mas a fim de que se convertam, a fim de que conheçam a verdade, sendo conhecedores da verdade, possa ser liberto por ela. Então a palavra do Senhor nos diz que o pendor da carne é a morte. A recompensa que temos por pecar e aceitar os desejos da carne é a nossa morte. Isso aí é bíblico, não é eu quem estou falando, não é eu quem estou aqui anunciando coisas que o Senhor não está anunciando. O pendor da carne é a morte. Isso aí é bíblico, né? E diz mais aqui, ó: mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne é a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Então o pendor do Espírito, a recompensa do Espírito, é a vida, é a paz e não a morte eterna. A morte eterna você vai ganhar quando você se deixar pender pelos desejos da carne. Quando você se deixar pender, se relevar pelos desejos da carne. Então você, irmão, tem que se relevar pelos desejos do Espírito e não da carne. E diz mais aqui, ó: porque o pendor... Não, aliás, no 7. Pois isso, o pendor da carne, né? E diz aqui, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui diz, ó, pois o pendor